Graças, paz, benditos do Cristo eterno, do Criador, do Sustentador, do Todo-Poderoso, do Eterno, o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, aquele que criou todas as coisas, amém? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda perfeição, né? Todo conhecimento vem dele e para a glória dele. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Estou mostrando, respondendo resposta ao irmão Otonelso Moraes. Ele esqueceu outros textos que falam de eternidade para sempre, né? Sem fim, perpétuo, né? Ele diz que, Otonelso Moraes, ele diz que para a eternidade sem fim é Deus. E eu já provei no vídeo passado que não é. O Deus eterno está lá para eterno, aionios. Bom, aqui é o seguinte. Segundo Otonelso, a você que está vindo a este canal Metanoia da Graça, bem-vindo, minha gratidão. Deixa teu like, já começou a assistir, não esqueça, deixa o like, participa, comenta mesmo, mas comenta dentro do contexto que eu vou lhe responder, certo? E quem sabe você agora vai mudar seus pensamentos, né? Muitos comentando aqui que apenas aídeos é usado para a eternidade. Se fosse assim, vou voltar aqui o texto, cadê aqui? Aqui, ó, para Deus, Romanos 16, 26, aqui, ó, Romanos 16, 26, aqui teria que ser aídeos, aqui, ó, para o Deus eterno, aídeos, mas não é Deus aionios, o Deus eterno, ou Deus terá fim. Bom, então, segundo Otonelso Moraes, não existe vida eterna, Cristo mentiu, ou a Bíblia é uma enganação. Segundo Otonelso Moraes, ele diz que para eternidade, para sempre, sem fim, tem que ser aídeos. Mas a Bíblia só cita 2 passagens para aídeos. Somente. E por quê? Eu vou explicar agora por que a Bíblia só cita em Romanos capítulo 1, versículo 20 e Judas capítulo 1, versículo 6. E mais em lugar nenhum você vai encontrar aídeos, mas vai encontrar aionios para a eternidade, sem fim, sem começo, né? E assim vai. Tempo infinito. Vamos ver, vamos lá aqui. Então, se teria que ser, essas passagens que eu vou citar, teria que ser aídeos e não aionios. Por exemplo, João capítulo 3, João capítulo de número 3, versículo de número 15, olha só, 15, aqui, ó. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para ter a vida eterna aqui é vida para sempre, que nunca se acaba, nunca termina, nunca mais morrerá. É vida espiritual. Para se ter uma vida eterna aqui deveria ser aídeos, sem fim, perpétuo, para sempre. Ok, professor? Irmão Otonelso Moraes. Aqui deveria ser aídeos, mas não é. Vida eterna aqui é aionios. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna para sempre, aionios. Ok? Outra aqui, ó, versículo de número 16 também. Olha o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, aionios. Para ter a vida eterna que nunca mais vai morrer, não era para ser aídeos, segundo Otonelso Moraes? Sim, tem que ser aídeos para eterno, perpétuo, sem fim, mas não é. Vida aqui é aionios, sem fim, para ter uma vida sem fim, eterna para todo sempre. O termo usado aqui, segundo
segundo esta Bíblia aqui, é aionios, ok? Então, Jesus não mentiu, certo? A Bíblia, ela foi... os autores da Bíblia, sim, foram inspirados por Deus. Então, Jesus não mentiu, ele disse que teria vida para que tenha, ou seja, se tenha, olha só, mas que tenha a vida eterna. Eles não tinham vida eterna ainda, estavam mortos espirituais, então não tinha vida eterna, mas para ter a vida eterna, a eterna aqui não é aidios, e sim aionios, ok? Então, o termo grego usado aionios para eterna, sem fim, para todo sempre. Aqui Jesus mentiu por ter falado aionios, ou João errou, era para ter escrito aídios e ele escreveu aionios. Antes de mostrar para você, para o irmão Otonelson Moraes e os irmãos aí que estão me assistindo, antes de mostrar que o termo grego aionios é referente e dentro de seus contextos significa tempo infinito, eterno, sem começo, sem fim, para sempre, perene, ininterrupto e perpétuo. Aionios, volto lá para Romanos, capítulo 16, versículo de número 26, olha só, Deus, aionios, eterno. Então, aqui que esse termo aionios, esse é um de centenas de textos que fala aionios, eterno, sem fim, sem começo, para sempre, certo? Vou mostrar mais um mói ainda, um monte desse termo aqui, ó, essa palavrinha eterno, onde o grego usa aionios, sem fim, para sempre. Então, antes de mostrar o termo aionios, que é referente dentro de seus contextos, que significa aionios, significa tempo infinito, eterno, sem começo, sem fim, para sempre, perene, ininterrupto e perpétuo. Aí, então, deixa eu falar um pouco as palavras, né? Falar em poucas palavras, o porquê só aparece duas vezes o termo grego aidios. Querem saber? Vamos lá. Por que aparece apenas duas vezes? Vou explicar isso aqui, certo? Para passar para outro estudo. Por que só aparece duas vezes o termo aidios? Repito, aqui, ó, Romanos capítulo 1, versículo de número 20. Aqui, ó. Sua natureza tem sido observada claramente dentro de seu eterno aqui, ó. Seu eterno poder, aidios, aparece aqui. Paulo escreveu aidios. E Judas capítulo 1, versículo de número 6, aparece ele aqui também, ó. Aqui, ó, santidades originais abandonadas, correntes eternas, aidios. Preste atenção aqui. E você não vai encontrar mais aidios em lugar nenhum dentro das Escrituras. Por quê? Quer saber? Vamos lá. Não existe diferença nenhuma. Repito, Otonelson Moraes, se for humilde, vai aceitar. Se não, continue com seu erro. Não existe diferença nenhuma na semântica. Procura saber o que é semântica, né? Eu não vou explicar, para você estudar um pouquinho no Google. Repito, não existe diferença nenhuma na semântica entre aidios e aionios. Não existe. O Senhor sabia disso? Não sabia? Que não existe diferença nenhuma entre aionios e aidios. E por que aqui está aidios e não aionios? E por que para o Deus eterno está aionios e não aidios? Pescou? Pescou agora? Vamos lá. Aidios. Aqui. Aidios. Em certo sentido,
um termo grego um pouco mais técnico. Preste atenção aqui. Isso é muito importante para a gente crescer e aprender e não falar o que não é para falar. Aidios, aqui, em certo sentido, é um termo grego um pouco mais técnico. Uma palavra pouco falada pelos indoutos. Paulo e Judas somente. Pedro não usou, Mateus não usou, Lucas não usou, Marcos não usou, João no Apocalipse não usou, Tiago não usou. Por quê? Então, ele é um termo técnico. Pouco usado, pouco falado nos dias de Paulo, certo? Pelos indoutos. Indouto, pouco falado, pouco conhecido. Aídeos, pouco conhecidos pelos indoutos. De pouca ou nenhuma instrução. As pessoas que não tinham instrução ou quase não tinham instrução, certo? Era indouto mesmo, ignorante, que não conhecia o termo aídeos, né? Achava que era uma palavra à parte, para eterno, perpétuo, sem fim. É como nos dias de hoje, como é ensinado nos canais do YouTube. Aídeos era o termo grego que os filósofos, atenção, aídeos, para eterno, perpétuo, sem fim, era um termo grego que os filósofos e a classe mais culta gostavam de usar. Ponto final. Eles usavam aídeos porque eles eram culto, doutores, tinham formaturas, era formado em línguas, tinham um QI, um conhecimento. As suas famílias nobres usavam aídeos. Os não usavam aiônios. Entendeu? Meu amado irmão Otonelson Moraes, simplesmente isso, e não passa disso. O que passa disso é o achismo, é o meu eu, é porque eu quero dizer que é isso e pronto, e acabou-se, né? Então, o aiônios, ele era um termo popular. O aiônios, eles usavam para perpétuo, sem fim, para todo sempre, sem começo, sem fim, também usava, inclusive usaram para Deus, o Deus eterno, o Deus aiônios, para eterno, perpétuo, sem fim. Já, né, aqui, correntes eternas aqui, aídeos, eram poucos que sabiam. Você sabia que dentro do Apocalipse existe se fosse na língua portuguesa, João que escreveu o Apocalipse, João era quase ignorante de conhecimento, de língua, de literatura, do grego, né? João escreveu muito errado, quase todos, né? Os que se destacavam eram Lucas, era um pouquinho melhor, Paulo, né? Era um pouco melhor. Veja que Paulo ainda usou aídeos. Judas tinha um conhecimento também bom, né? Judas, os que vieram de família nobres, os que tinham amigos nobres que estudavam o grego koineu, que era o grego popular. Dentro do grego também existiam palavras de difícil alcance, e dentre elas estava o aídeos, que era uma palavra encapada, que era o mesmo que e de igualdade com aiônios. É a mesma coisa, aiônios ou aídeos. Só que aídeos era usado por famílias nobres, classe nobres, os cultos, e aiônios, os não cultos. Assim como eu uso aiônios para a eternidade de Deus. Ok? Então, não há nada de mistério. Não, mas por que para a eternidade sem fim? Assista o vídeo dele. É usado aídeos. Mas para a eternidade finita, tempo finito, é usado aiônios. Aí eu sou obrigado a voltar a Romanos, capítulo 16, versículo de número 26.
26, está aqui, ó. O Deus Aídeos, não. O Deus Aiônios. Por que Paulo também usou Aiônios aqui, não Aídeos? Por causa da classe de pessoas que ele estava escrevendo. Aqui tinha gentios, judeus, sabe? Sem cultura, sem formação nenhuma. E ele usou aqui Aiônios. Mas eles sabiam e entendiam que lá era um Deus eterno, para todo sempre, sem começo e sem fim. Então, não existe nenhuma, diferença na semântica entre aídeos e aiônios. Aídeos, em certo sentido, é um termo grego um pouco mais técnico, mais culto, mais avançado. Por exemplo, para quem fazia doutorado, usava aídeos. Quem não fazia doutorado, usava aiônios. Então, era uma palavra pouco falada pelos indoutos, pouco conhecida pelos indoutos. Talvez Lucas, Marcos, João do Apocalipse, Tiago, um indouto, não tinha um certo conhecimento, a respeito disso, ou eles sabiam, tinham certeza que aiônios é para todo sempre, sem fim, pelos séculos dos séculos, nem começo, perpétuo. Então, e de pouco ou nenhuma instrução usava aiônios. Então, um termo técnico, um termo grego que os filósofos, repito, os filósofos da época da igreja, de Pedro, de Paulo e de João, os filósofos e a classe mais culta ou mais nobre gostavam de usar aídeos. Amém? Deus te abençoe grandemente. No próximo estudo, olha só, no próximo estudo vou falar sobre isso aqui, ó. Aqui é grave. Capítulo 1, versículo 6. Aqui, ó. Ele disse que, Otto Nelson Moraes disse que aídeos é perpétuo para sempre, sem começo, sem fim. E aqui, correntes eternas. Aqui está aídeos. Olha a gravidade da falta do discernimento, do conhecimento. Olha só. Correntes eternas. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas. Se aqui, presta atenção, se aqui foi aídeos, para sempre, sem fim, então até hoje, para sempre, esses anjos estão com as correntes eternas. Segundo Otto Nelson Moraes. Próximo estudo, eu vou explicar isto aqui. Paz do Cristo Eterno. Te peço, deixa teu like, não é inscrito? Se inscreva no canal, para a glória de Deus. Amém?